bem? Hoje é a aula 6, né? Eu nomeei essa aula como Arte Pré-Colombiana e Arte Indígena Brasileira e fiz um adendo à segunda parte, que são representações europeias sobre as civilizações indígenas, né? E sobre a civilização dita brasileira. A gente não pode dizer brasileira a princípio, né? Nesse período, até porque o Brasil ainda era colônia portuguesa. Bom, eu vou começar então falando um pouco. Vou fazer uma fala mais geral, na verdade, é um comentário, porque o tema é muito extenso. Eu acho que a gente pode tirar algumas dúvidas depois no nosso plantão que eu vou marcar aí com vocês. Posso explicar um pouco mais detalhadamente alguma dúvida, alguma questão que vocês porventura venham ter. Bom, arte pré-colombiana se refere então à arte antes de Cristóvão Colombo chegar à América. Lembrando que a conquista foi algo extremamente violento para essas populações que aqui estavam. E lembrar que essas populações que os europeus encontram quando chegam aqui à América já são populações que já tinham estabelecido seus impérios, e que hoje em dia ocupam a maior parte das páginas aí dos livros didáticos, porém não são as únicas. Então, as grandes civilizações pré-colombianas aí que muito se falam são os astecas, incas e maias, mas lembrando que muitos deles, né, inclusive o Império Azteca, ele já estava já na sua em pleno declínio, já estavam aí o Império Inca também, né? Ele não eram impérios que estavam nos seus auges, né? Eu vou mostrar aqui alguns livros que porventura se vocês acharem para consultar. É um tema vastíssimo, né? Então eu vou mostrar aqui primeiro esse daqui, México Antigo. São livros assim sobre. O nome dessa coleção são Grandes Civilizações do Passado. Tem muita coisa mesmo, né? Então, o que a gente vai perceber é o enfoque dado às pirâmides, né? Aos primeiros grupos que habitavam ali essa região onde era o Império aqui Azteca, os Olmecas, né? Que vão se caracterizar. Opa, eu tô meio tonta aqui mostrando isso, mas eu mostrei nos slides aí. Tem várias imagens que eu deixei para vocês verem. A civilização Olmeca é uma das quase não são faladas aí nos livros didáticos, mas é uma civilização que porventura fez essas cabeças imensas aí que foram encontradas e encontradas num lugar onde elas não foram produzidas, por exemplo. É um grande mistério, até da própria construção. Esses povos eles dominam não os olmecas, mas no geral os povos pré-colombianos, principalmente astecas e maias, dominam de uma forma excepcional questões de astronomia, da matemática, e a gente vai encontrar muitas referências a respeito disso aí nos livros, né? Outro livro que eu vou mostrar aqui também, ó, um outro também desse Grandes Civilizações. Talvez encontre em PDF, essas são umas barças gigantes aí, tem muita coisa para falar desses povos. E o outro aqui que é do Peru, Peru antigo também, tá? O que eu tenho para falar? Meu comentário sobre esses povos. Eles são povos que as pessoas geralmente tendem a achar que são, por que as nossas civilizações indígenas não foram evoluídas como as civilizações Azteca, Inca, Maia, né? Mas na verdade a gente tem que pensar que civilizações indígenas elas não são todas iguais, elas não se desenvolvem de maneira igual. Lembrar que aqui, inclusive no Brasil, quando a gente pensa na questão indígena, o indígena ele não é aquele estereótipo da escola que se pintava as crianças com dois tracinhos no rosto, com uma peninha na cabeça. Isso é uma ficção que criaram a respeito do indígena, né? Então, assim, essas civilizações elas são da América, né? Aqui as pré-colombianas, a gente pode dizer que elas tiveram uma grande produção de arte com a metalurgia,
com a construção de grandes monumentos, como as pirâmides, livros do mundo antigo, que são os códices, né? Tiveram uma produção vasta em relação a isso. E aí o europeu ele vai fazer a leitura de todos esses artefatos aí de acordo com aquilo que ele conhece de mundo, né? Então começa a tentar decifrar o que é o sacerdote. Sacerdote é uma palavra europeia e aí vai se aplicar, vai fazer uma transposição, né, de conceitos europeus para aquilo que eles encontram no Novo Mundo, né? Vão começar a interpretar essa arte aí, né, como algo pagão, bom, enfim, eles são politeístas, muitos deles aqui, e começam a fazer uma leitura aí desse tipo de arte com aquilo que eles conhecem, né, da dita civilização europeia. Bom, outra coisa que eu gostaria de apontar é em relação a essa comparação que eu falei agora sobre o mundo antigo pré-colombiano e a civilização indígena brasileira, né? Se é que posso dizer brasileira, enfim. Lembrando que assim muitas coisas que foram encontradas aí nos Andes, a gente tem que pensar também na questão climática, né? Como esses povos eles são sedentários ou não, né? Lembrando que os nossos índios, muitos deles aqui, principalmente os tupi-guaranis, civilizações que se deslocavam muito, e ali na área da região amazônica também, pensando na questão inclusive até regional e do clima, né? Então, como que um artefato de penugem, por exemplo, vai ultrapassar o tempo num clima tropical, né? Então, às vezes a gente acha, eles não produziram muita coisa, ou então, e depende muito, né, da política e de como essas civilizações concebem a vida, né? E lembrando também, acho que eu poderia dizer que aplicando para as duas civilizações, tanto a pré-colombiana quanto a civilização indígena brasileira, que a arte ela não se separa da vida, né? Eu falei nas primeiras aulas para vocês, a civilização ocidental, tende a fazer essa separação, arte e vida, na contemporaneidade, na modernidade, né? Essas civilizações, elas produzem os seus artefatos, então os europeus chegam aqui e dão de cara com um machado inca, vamos dizer, que era utilizado para sacrifícios produzidos com ouro. O ouro na civilização inca, por exemplo, era um objeto, era um mineral, assim como todos os outros, mas isso tinha um grande valor na civilização europeia. Então eles começam a cobiçar esse ouro, tanto é que até prendem o Montezuma, e se pede, o Francisco Pizarro pede que ele lhe deu ouro, e o Montezuma fala que sim, que vai entregar todo o ouro. Acontece que os indígenas se mobilizam todos, dão ouro para o Montezuma, para o Montezuma não, para o Francisco Pizarro, e acabam matando o líder indígena, né? Uma coisa muito perversa, muito cruel em todos os aspectos, assim, de chegar e colocar fogo nos templos, de achar que é pagão e acabar a civilização ocidental triturando aí essa civilização indígena. Bom, lembrando que a questão religiosa na América pré-colombiana, né, não é todo mundo que faz arte, né? Então, por exemplo, os livros do mundo antigo, né, os códices do mundo antigo, são os sacerdotes, são os sábios que vão fazer esses livros. E até hoje a gente não tem muito bem definido o que significa. Existem grandes estudiosos hoje que estudam quechua, que estudam outros idiomas para tentar decifrar aí esses livros do mundo antigo, né? Sobre a civilização brasileira, bom, tem uma diversidade de povos indígenas, né? Então eu destaquei aí no material que vocês vão ler as civilizações Marajoara e de Santarém, que são as que geralmente caem aí nos exercícios de vestibular e do Enem, né? Então, civilizações aí que tiveram como artefatos artísticos, né, que a gente considera hoje como artísticos, os vasos em cerâmica, bancos, geralmente também associados a essa
como é que eu posso dizer? É, são zoomórficos, ou seja, tem aspectos e características de animais, vocês vão observar lá nos vasos que eu coloquei para vocês no material, nos bancos, enfim. Porque é isso, tá ligado à vida. Então, essa questão da beleza muito, que é uma característica ocidental, né, que se criou, é muito belo. A gente começa a estabelecer critérios de beleza, mas o indígena ele não está pensando na beleza em si mesma, né? Ele está pensando que ele precisa fazer o melhor artefato, ele precisa fazer a melhor lança, melhor arco e flecha, e tudo isso é belo, porque a vida, de uma certa forma, deveria, né? Pelo menos ser bela, né? E é bela para o indígena. Hoje nem tanto, né, com as disputas aí. E é isso. E aí tem uma variedade de artefatos na cultura indígena brasileira que vocês vão poder perceber. Tem desde os vasos, a gente tem as redes, tem as cestarias, tem os grafismos, né? Lembrando que o grafismo ele não é algo banal, como eu falei, não é só a pinturinha no rosto, que não quer dizer nada. Os grafismos eles são usados geralmente em festas ritualísticas, em algum batizado, entre aspas, aí, em alguma cerimônia, um ritual de passagem. Coloquei aí nas imagens para vocês também, no material que eu disponibilizei aí no Drive, diferentes tipos de grafismo e os possíveis significados, né, que eles porventura venham ter. E, enfim, é um tema muito extenso para poder dar conta aqui num vídeo muito curto. Eu estou fazendo um breve comentário, né? Então, lembrar aí que no Brasil essas civilizações, e acredito que também na civilização pré-colombiana, vida e arte elas não se separam, sempre vai ser o mais belo. As civilizações, uma característica que eu posso dizer dessas civilizações que são mais comentadas, incas, astecas e mais, elas são mais hierarquizadas, então tem toda uma divisão do trabalho mais parecida com aquele modelo ocidental europeu, e isso foi um dos facilitadores, inclusive, da conquista europeia, né? Porque daí as civilizações eram mais sedentárias, principalmente aquelas mais ligadas ali ao norte do México, enfim, que tem toda uma estrutura social que se assemelha. Então tem os sacerdotes, né? Tem os sábios, tem aqueles que trabalham. Então assim, os europeus eles começam a se aliar aos inimigos, né? Lembrando que astecas, incas e mais, eles também, para terem os seus impérios, eles subjugaram outros povos. Então, por exemplo, quando o Hernán Cortés chega, ele se alia àqueles que foram dominados. Então, tem a história da Malinche, né? Que se alia aos espanhóis para poder derrotar os povos que a dominaram, e dominaram a família dela. Vocês podem procurar, são histórias que tem bastante aí na internet, se vocês forem procurar. Eu disponibilizei um material bem sucinto, bem enxuto, daquilo que possa ser arte pré-colombiana e arte indígena brasileira. E como eu falei no segundo momento, sobre essas representações. Então, as representações europeias, né? Então, a arte tem essa arte pré-cabralina, muita gente chama de pré-cabralina, quer dizer, antes do Cabral, né? E também essa arte aí pós-Cabral, né? Parece que os indígenas só existem antes do Cabral, quando tem a colonização, e depois eles desaparecem dos livros didáticos. Vem aparecer hoje nas disputas de terra, né? Parece que no período da história os indígenas deixam de existir. Eu acho impressionante isso que acontece nos livros didáticos. Bom, como eu estava dizendo, essas representações europeias elas vão ser muito à luz daquilo que eles conhecem. Então, as primeiras imagens indígenas que a gente tem, né, são essas gravuras feitas pelo Theodore de Bry, que depois vão aparecer no livro do Hans Staden, né? Então, sempre enfatizando rituais de canibalismo, né, selvageria. Então, essa representação do europeu sobre o indígena. Posteriormente, isso eu vou falar numa próxima aula, quando eu estiver falando sobre arte, um pouco mais à frente, como essa representação ela vai mudando um pouco, de uma representação de um índio canibal, ele vai ser um índio idealizado, né? Isso a gente já pode reparar nas representações, né, do Albert Ecaute e também nas paisagens do Franz Post. Então vai ser uma arte idealizada,
A gente vai perceber cenários no Franz Post que muito mais se assemelham a campos europeus do que propriamente ditos relevos acidentados aqui do Brasil. E o Albert Eckhout, representando aí também os povos indígenas e os povos negros de uma forma extremamente idealizada, algumas representações com brincos, se vocês puderem ver, coisas que não correspondem à realidade, né? Porque se a gente pensar no sistema escravista, é muito raro, não que não tenham representações fotográficas das negras lá, é, mais posteriormente no final do 19, né, com correntes, com adornos, mas nesse momento é uma representação extremamente idealizada do que são as populações que estão aqui, né? Então eu vou pedir para vocês lerem esse material, tem esse breve comentário. Percebi que algumas pessoas estão com algumas dúvidas que têm confundido bastante. Eu espero que no próximo plantão a gente possa sanar um pouco dessas dúvidas aí, tá bom? Desculpe o vídeo rápido, o tema é muito extenso. Eu me sinto até mal de ficar falando de um tema tão extenso e que deveria ser tão importante quanto as outras questões que aparecem aí no vestibular e no Enem. Geralmente caem uma, duas questões a respeito do tema. Procurem pesquisar. Eu recomendo a vocês que assistam o documentário Guerras do Brasil, o primeiro episódio em que o Ailton Krenak fala. Vou disponibilizar também uns outros mini vídeos sobre cestaria, sobre esculturas indígenas aqui no Brasil. E vocês podem também pesquisar, tem muita coisa aí para se olhar, tá? Então lembrar disso, né? As civilizações indígenas, elas não apartam a vida da arte e vida estão ali integradas, né? Lembrando das civilizações, obviamente, com suas diferenças. Eu sei que é muito bizarro falar que as civilizações são diferentes e eu estar aqui fazendo um combinado de tudo. Mas na verdade é isso, galera. Tentem explorar ao máximo as diferenças entre essas civilizações. O que é uma civilização olmeca? O que é uma civilização asteca, quechua, né? O que elas têm, assim, procurem pesquisar se puderem, né? Eu sei que tem muita coisa aí para falar a respeito de tudo isso. Bom, um abraço para vocês. Espero que vocês estejam bem. O Enem está em vias de ser, inclusive, até cancelado, né? Vamos ver no que isso vai dar. Tá? Mas independente disso, um beijinho para vocês e bons estudos.